Fala, gente bonita que se liga no Interação. A gente vai fazer aqui a resolução da prova de História da ESA 2019 em primeira mão, o gabarito resolvido para você conferir, né, com o que você fez e, obviamente, se você acertou, você vai, né, bater aí com as questões. Se você errou, você vai saber por que você errou. Mas esperamos aqui que você tenha gabaritado as 6 questõezinhas de história. Vamos lá? Eu vou falar o número da questão e o comando da questão, porque pode ser que sua prova seja diferente e você não fica perdido. Primeiras considerações que eu quero fazer é que a prova veio de fácil para médio em relação ao nível, em relação aos últimos anos. Por que eu estou falando isso? Porque ela cobrou de uma forma sutil certos conteúdos que você precisava, né, interpretar as questões. Então, se a questão veio um pouquinho mais difícil, dependendo do que ela perguntou, era necessário que você conhecesse todas as outras alternativas para, de repente, fazer uma eliminação. Então, se não é isso, não é isso, não é aquilo, é letra tal. Então, isso exigia do candidato uma leitura e da candidata uma leitura bem apurada, né? E, claro, um conhecimento acumulado do conteúdo bastante para poder fazer esse tipo de análise. Ou seja, é uma prova boa para aquela galera que estava estudando ferozmente. Para aquele que foi lá de alegre só chutar, fatalmente se deu bem mal, porque a prova não veio óbvia, né? Então isso é interessante para quem está estudando, que é o caso de vocês que estão aqui nos acompanhando, tranquilo? Então vamos lá. Questão número 25 é sobre o governo Castelo Branco. Acompanha aí. O governo Castelo Branco buscou resolver os desequilíbrios econômicos dos governos anteriores por meio da PAEG. São ações desse governo, exceto. Quando ele fala são ações desse governo, ele quer saber do governo Castelo Branco, né? Não quer saber do período do regime militar. Então ele quer saber especificamente do Castelo Branco. Aí você se deparou com essa questão, bateu um desespero. Por quê? Porque vem 5 alternativas e você tem que dominar, teoricamente, as 5. E aí passa por uma questão de uma minuciosidade muito grande. Só que a questão é o seguinte: se você fosse esperto ou esperta, você ia ver que logo na letra A ele fala, né, da construção de Itaipu, que é um assunto muito batido, que a gente bate bastante, que é as obras faraônicas do período do milagre econômico na década de 70. Então olha só, olha o que você tinha que saber para resolver essa questão. Saber que o governo Castelo Branco foi o primeiro da ditadura militar, né, do regime militar. Então ele começou em 64. Se ele começou em 64 e a construção do Itaipu está associada ao milagre econômico do governo Médici, de cara o exceto é a letra A. Viu por que você precisava ter um domínio do conteúdo? Não necessariamente você tinha que saber questões específicas, mas dominar o conteúdo de um modo geral lhe facilitaria resolver essa questão. Então, de cara, a questão 25 é a letra A. A letra B fala do Banco Central, que foi criado em 64, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi criado em 66, Conselho Monetário em 64 e Banco Nacional de Habitação também em 64, todos eles no governo Castelo Branco. Então, eu precisava saber todos esses feitos aí do governo? Não. Se você soubesse do principal, que é a Constituição do Itaipu, que não está associada a Castelo Branco, e sim a Médici, e que Médici é dos anos 70, você teria matado a questão. Por isso que eu digo que é uma prova do fácil para o médio, ou seja, a pessoa que foi fazer sem nunca ter estudado o regime militar, ela com certeza ia chutar essa questão. Ela não teria condições de analisar, né? Então é interessante, né, que a prova da ESA está vindo com uma cara para a galerinha que está papirando real, tá? Então isso é bom, não acho isso ruim, isso quer dizer que você vai entrar e o outro não, beleza? Então vamos lá, questão 25, letra A. 26 é sobre a República Velha. A República Velha vai de 1889 a 1930, isso você já sabe, tranquilo. O presidente civil que teve todo o seu mandato no século XIX foi outra questão, né, que vai testar um certo conhecimento que parece muito minucioso, mas que passa por um domínio mais geral do conteúdo. Por quê? Se ele está falando presidente civil que teve um mandato durante o século XIX, ele está falando do período de 1889 a 1900, correto? Correto. Você sabendo que entre 1889 e 1894, né, você tem o período da República da Espada ou dos governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, você já vai eliminar uma boa parte desse período. E aí
você só tinha que lembrar que Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil eleito. Então, se ele é o primeiro presidente civil eleito, ou seja, ele é eleito ainda no século XIX, e o mandato tem 4 anos, ele vai ficar até 1898, então vai ter o seu mandato durante todo o século XIX. Então, 26, a resposta é letra B. Poxa, professor, eu precisava saber decorado todos os presidentes? Não. Mais uma vez, você precisava saber pontos chaves do período. Saber que a República da Espada é o período do governo provisório de 1889 até 1894 e a partir daí os governos civis. Tudo bem? Então, é uma questão que tem um nível de dificuldade que eu acredito que é médio, né? Porque faz com que você precise ter um conhecimento um pouco mais amplo, né? E isso a gente discutiu bastante quando a gente fez aqui algumas lives e tal, em relação a você dominar o conteúdo de uma maneira mais geral. Então, 26, letra B. 27 vai falar de um movimento de resistência indígena, e aí, né, uma questão que poderia ter deixado você desesperada ou desesperado, porque a ESA surpreende a gente trazendo uma revolta que nunca tinha caído, ou pelo menos não caía há muito tempo, e aí a gente tem que fazer aí uma busca nos arquivos, mas que pelo menos nos últimos 8, 10 anos não tinha caído sobre, né? E aí, mais uma vez, você poderia se perguntar, e agora, né, o que eu vou fazer é uma questão que eu comecei a ler, já me tremi todo, né, que tá falando lá. Os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deram de distintas maneiras, inclusive através de combates propriamente dito. No Nordeste, os indígenas promoveram um conflito de resistência que durou mais de 10 anos e ficou conhecido como... Aí você, putz, nunca ouviu falar disso. Porém, quando você fosse para as alternativas, você veria que todas as outras já caíram na ESA e você já estudou e a gente já bateu esse conteúdo. Então, apesar da novidade trazida pela banca, ela traz alternativas de coisas que você conhece, que você domina. Então, vamos lá. Letra A, Batalha dos Guararapes? Não, a Batalha dos Guararapes é um momento de expulsão dos holandeses e não envolve somente uma resistência indígena, lá no século XVII. Letra B, Quilombo dos Palmares, né? É um movimento de resistência mais afro-brasileira, de escravos e ex-escravos, que tem participação indígena, mas não é um movimento específico indígena. Aí vem letra C, Confederação dos Cariris. Opa, esse nome eu nunca ouvi falar. Então bota uma interrogação e deixa de suspenso, porque fatalmente, né, tudo indica que essa é a nossa resposta. Letra D, Guerras Guaraníticas, é um conflito indígena, mas é um conflito muito falado, muito batido, já caiu na ESA, que é no sul do país e não no Nordeste, então você também eliminaria. Letra E, a Confederação dos Tamoios, outro também evento indígena com participação de franceses, mas que acontece no Rio de Janeiro, no período de expulsão dos franceses. Então, sobra a letra C. E aí só, né, por uma questão de esclarecimento, Confederação dos Cariris é um movimento de resistência indígena contra os portugueses, mais ou menos entre 1680 e 1710, nos estados do Ceará e da Paraíba, tudo bem? Então, mais uma vez, você ficou desesperado, leu a questão, nunca ouvi falar, tudo bem, nunca caiu na ESA e de fato não era um conteúdo que a gente ficava batendo. Porém, todos os outros eram conteúdos o quê? Mega batidos. E aí você, com calma e tranquilidade, interpretaria essa questão e chegaria na 27, letra C, Confederação dos Cariris, beleza? Tranquilidade, então. Número 28. Durante os séculos 16 e 17 no Brasil, ocorreram diversas rebeliões que refletiam a divergência de interesses entre colônia e metrópole, ou seja, as revoltas coloniais. Dentre essas revoltas, pode-se destacar, respectivamente, com seu objetivo A. Então, o que ele está querendo? Revoltas coloniais de um modo geral, não necessariamente nativistas ou separatistas. Ele quer o nome da revolta e o objetivo dela. Mais uma vez, uma questão que aquela criatura lá, que nunca estudou História do Brasil, para a ESA, não ia conseguir fazer, porque você precisava dominar o que cada uma. Precisava saber detalhes muito mínimos? Não. Você sabendo o geral da revolta, você já fazia. Vamos lá. Letra A. Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio desta companhia. Ou seja, ele está falando lá da revolta de Beckman, que se coloca contra, né, uma falta de mão de obra africana
que estava chegando, né, na região, que era monopolizada pela companhia, e vai levar aí uma escravização dos indígenas, tal. Ou seja, é interessante você perceber que a ESA deu uma roupagem diferente, né, para a revolta de Beckmann. Está falando a mesma coisa, o que você sempre estudou, só que com palavras um pouco diferentes, mas ela está dizendo exatamente o que aconteceu, né, que é o problema entre a galera, os colonos do Maranhão, e o monopólio comercial da companhia do estado do Maranhão, que era gerenciado por portugueses e que fazia com que esses colonos tivessem com carestia, né, com falta de mão de obra e também de produtos. Então, nos parece que é a letra A, mas vamos confirmar para você estar seguro? Letra B, Inconfidência Mineira, que objetivava a abolição da escravidão. Você não precisa nem continuar o quê? Lendo, porque a gente bateu muito isso, você bateu muito isso, que a Inconfidência Mineira é uma conjuração, enfim, uma revolta elitista e que não queria abolição. Então, pula. C, Conjuração Carioca organizada por escravos libertos. Galera, não há isso na Conjuração Carioca, que é uma conjuração, uma revolta que acontece em 1797, mais ou menos, 94, no Rio de Janeiro, e que tem a participação de o quê? Elite, intelectuais, a galera da sociedade literária do Rio de Janeiro. Então, não é com participação de escravos libertos. Aquelas revoltas com participação de escravos a gente bateu bastante, e essa não era uma, tá? Letra D, Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco, até aí tudo bem. Um conflito de interesse entre senhores de engenho de Olinda, até aí perfeito, e senhores de engenho do Recife. Errado, né? Os senhores de engenho são apenas de Olinda. Recife são os comerciantes, os tais mascates. Então você não precisava nem continuar lendo, a D está errada. Letra E, Conjuração Baiana, movimento da elite baiana. Não, né? A gente bateu muito isso nas nossas lives, enfim, falando das diferenças, enfim, a galera que é do curso sabe que Conjuração Baiana tem participação de escravos, ex-escravos, alfaiates, ou seja, populares. Então, confirmando, 28, letra A. Então, mais uma vez, reforçando, é uma questão que traz um nível de dificuldade, né, para aquele que não estudou, porque de fato você precisa ler cada alternativa para se assegurar da resposta correta. Ou seja, não era uma prova para fazer correndo, era uma prova para você treinar aí a sua interpretação, beleza? Questão 29, sobre do período joanino. Depois da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, que colocou os portos portugueses sob controle francês, o Dom João determinou a abertura dos portos brasileiros. Essa medida tinha por objetivo, galera, a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Falamos bastante isso, né? Na verdade, por que Dom João faz isso? Porque ele é doido? Não. Ele faz isso porque uma vez que Lisboa está bloqueado por Napoleão, o comércio português precisa o quê? Continuar, né? Precisa atender a demanda. E aí, com isso, ele precisa fazer com que o Brasil, que era uma colônia que não comercializava com ninguém além de Portugal, pudesse comercializar com outras nações. Sendo assim, ele vai abrir os portos. Ou seja, vai dar continuidade ao fluxo comercial que antes acontecia em Lisboa e agora vai acontecer aonde? No Brasil. Sendo assim, qual seria a alternativa? Letra A. Permitir o comércio do Brasil com a França? Claro que não, França é inimiga. B. Recriar o pacto colonial? Claro que não, é o contrário, né? Ele está extinguindo o pacto colonial. C. Diminuir o poderio dos comerciantes ingleses no Brasil? Também não, porque os ingleses são o quê? Amigos de Portugal. D. Atender às necessidades do comércio da corte do Brasil. Perfeito, né? Então é uma outra maneira de dizer o quê? Portugal precisava continuar o seu comércio no Brasil, beleza? Então, letra D. A letra E diz estimular a produção de navios no Brasil colonial, nada a ver, não era isso. Então, 29, letra D de dado. Mais uma vez, uma questão, né, que está trazendo uma interpretação sobre os fatos, né? Não é óbvio, as alternativas não estão óbvias, e a gente falou muito isso nas nossas lives, né? Que as questões da ESA não estão vindo mais óbvias. Você precisa interpretar não só a pergunta, como também as alternativas. Vamos para a questão final de história, 30. A corrente filosófica presente no movimento republicano que inspirou o lema Ordem e Progresso foi: letra A, iluminismo, B, espiritualismo, C, modernismo, D, relativismo ou E, positivismo. Gente,
é positivismo. A gente, como eu disse, não tinha necessidade de você saber especificamente, de forma minuciosa, cada corrente que participa da formação do Brasil República. Se você soubesse a principal, que é a que leva o nome na bandeira, que é a que vence, que é o positivismo, você já matava. Então, mais uma vez, questão 30, letra E. E para a gente encerrar nossos comentários aqui sobre a prova, eu quero ressaltar que é uma prova que está do médio para o fácil, né? Não é óbvia, então por isso ela não é fácil. Uma prova que não é óbvia, ela não é fácil. Porém, não é uma prova impossível de fazer, não está fora do conteúdo, todas as questões estão no conteúdo, né? E principalmente, é uma questão que favoreceu aquele guerreiro, aquela guerreira que de fato levou a sério, né, os nossos conselhos, estudou o conteúdo e entendeu a matéria de uma maneira mais o quê? Geral. E com isso conseguiu desenrolar as questões, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí, espero que todos tenham gabaritado história. Até a próxima!